a edição de hoje do Ponto de Encontro. Como você guarda a sua memória? Muitas pessoas armazenam fotos e objetos que contam um pouquinho da sua trajetória, e as empresas também vêm fazendo isso ao longo dos anos. O nome desse processo é memória empresarial, e hoje o Ponto de Encontro explica para você o que é exatamente esse processo. Para falar sobre isso, nós recebemos hoje aqui no estúdio a Flávia Borges Pereira. Ela é especialista em memória empresarial, e também o professor Geraldo Gonçalves Júnior. Ele é professor do curso de administração aqui da PUC Campinas. Professor Geraldo, Flávia, muito obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. É um prazer receber vocês. Flávia, vamos começar com você, que é especialista nesse tema, né? Vamos explicar de uma forma geral o que é esse conceito, né? O que a gente pode dizer que é a memória empresarial? Olha, para entender um pouco esse conceito, eu acho que a gente tem que entender em que condições essa área surgiu, tá? Então, na verdade, você tem que imaginar que nas últimas décadas do século passado, né, do século XX, a gente passou por grandes transformações econômicas, sociais, muito pautadas pela questão da inovação da tecnologia, da grande revolução da tecnologia, globalização. Isso tudo afetou a vida das pessoas, as relações econômicas, as relações dentro das empresas, tá certo? E o que acontece? Você teve uma mudança em termos, que aí o professor vai poder até explicar melhor isso, até na vida das empresas, nas estruturas das organizações. Mexeu nas relações de trabalho, nas estruturas, na forma como as empresas entendiam a questão do planejamento, das estratégias, começou a se falar mais nisso. Enfim, a própria relação das empresas com a sociedade, as comunidades onde elas estavam inseridas. Aquele mundo da empresa, funcionário, trabalho, aquilo tudo mudou, né? Então você teve, é lógico, isso aí foi mudando aos poucos, mas você teve uma grande transformação. E isso vai afetar também a maneira como as empresas têm que adotar suas estratégias e pautar suas relações com as comunidades onde elas estão inseridas, as relações com o consumidor, porque você teve um mercado mais competitivo, pautar suas relações com organizar-se mesmo de uma forma onde as informações passavam a ser cada vez mais valiosas, o conhecimento mais valioso, né? E a partir daí, essa questão da memória passa a ser uma coisa interessante, por quê? Porque, na verdade, o que a gente chama de memória empresarial é esse olhar das empresas para dentro da sua história, para dentro da sua trajetória, tá certo? Para poder analisar seus valores, para poder analisar todas essas relações, como é que se deu isso ao longo do tempo, seus valores, sua missão, enfim, esse olhar para o seu tempo, para a sua identidade, é isso um pouco que a memória empresarial faz. Tá? Então, é muito diferente, por exemplo, de você falar de uma história empresarial, quando você está falando de história econômica, quando você está falando de história da administração. É esse lado mais institucional da empresa, olhar para dentro dela, para as suas relações, para o que ela tem dentro da sua cultura, sua trajetória e tentar entender de que forma que ela pode usar todo esse material, esse arcabouço que hoje a gente fala do conhecimento, né? Para poder trabalhar com seus stakeholders, para poder trabalhar com o seu negócio, para poder trabalhar com, enfim, com todas as suas relações com o mercado e com tudo mais, com a comunidade. E professor Geraldo, a Flávia falou agora no finalzinho da importância que é ter essa memória empresarial preservada até para lidar de uma forma com os investidores, com a sociedade de uma forma geral. E no comecinho ela falou também que a administração de uma forma geral, o modelo de trabalho mudou muito dentro das empresas. Como é que a gente pode então perceber a importância dessa memória dentro dessas empresas que já não tem mais uma configuração daquela empresa de antes, tradicional, que a gente até pode considerar mais isolada, né, da sociedade como um todo, dos funcionários, do que as empresas que a gente tem hoje em dia? É interessante você observar que a gente está lidando aí com vários conceitos que não são tão fáceis de você perceber como eles são interrelacionados, mas eles são. Bom, primeiro, essa empresa que a gente conhece agora, ela tem 100 e poucos anos, se a gente for parar para pensar, essa empresa atual dentro desse contexto.
Então, ela não é tão antiga assim. O surto da evolução industrial, ele começa de verdade ali pelo meio dos anos 1800, quando as empresas começam a se estruturar da forma como nós a conhecemos hoje. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é a questão de que a gente fala em memória quando a gente fala em longevidade, né? Quando a gente quer resgatar um pouco essa trajetória que a empresa teve ao longo da sua vida, desde a sua criação. E quando a gente fala em longevidade, a gente fala de um outro conceito, que é o conceito do ciclo de vida. O que faz uma empresa viver mais do que outras? Porque nós temos algumas organizações que perduram ao longo do tempo e outras que duram aí 2, 3 anos e quebram. Então, esses 3 conceitos em que a gente pode tentar lidar. A empresa da forma como nós a conhecemos. A questão do resgate desses valores, como a Flávia nos falou. E a questão da própria longevidade é que nos permite hoje entender que é muito importante você entender qual o caminho que você percorreu. E a memória nos ajuda a isso sobre todos os aspectos. Se a gente for estudar no Brasil, por exemplo, de organizações brasileiras com mais de 100 anos, a gente tem pouco mais de 600. Parecem ser muitas, mas na verdade são poucas se você for avaliar dentro do universo. Então, cada uma dessas empresas ou dessas organizações, ela teve uma trajetória que chegou até agora aqui. E essa trajetória é fruto dessa longevidade, desse ciclo de vida, mas as pesquisas também apontam que tem muito dos valores sobre os quais elas foram fundadas, que hoje é dito como o resgate dos valores do fundador. Como ela surgiu e o que ela tinha naquele começo que fez com que ela perdurasse até hoje. Esse é um aspecto muito importante que a memória empresarial tenta resgatar, que é mostrar para as pessoas do presente o caminho, a energia que foi necessária ao longo da sua vida, os desafios que ela teve que enfrentar, as mudanças que ela teve que implementar, e que isso sirva de exemplo para quem está hoje, para que ele possa verificar que os desafios presentes, eles deverão ser ultrapassados com a mesma energia do passado. E a gente precisa dessas referências, porque senão tudo parece ser novo, né? E se a gente não consegue olhar para trás, tudo parece agora. A gente olha a crise que o Brasil está vivendo agora, parece ser a primeira e única. Não, na realidade, ela é um ciclo que as empresas também vivem. Essa é uma questão muito importante que a memória nos traz. E Flávia, como que esse processo ele tem que ser formado? Eu digo processo porque eu imagino que seja um trabalho longo aí de empresas, por exemplo, que tem mais de 100 anos, como o professor citou agora. Como que as empresas montam uma memória empresarial, um centro de memória? Como que é esse processo? Qualquer empresa pode montar? Empresas novas, pequenas? Como que isso funciona na prática? Bom, na prática, o que acontece? A maioria das empresas, tá? Então, se eu falar na prática, eu vou pensar assim na história que eu tenho de experiência nessa área. Então, a maioria das empresas começa a fazer um trabalho desse ligado a um evento comemorativo, tá certo? Ou é comemoração de fundação, ou o fundador, porque tem a próprio papel do mito, a importância do mito, né, dentro o fundador é fundamental, né, é um herói, né? Sim. Então, e isso tem todo um lado cultural muito importante para a empresa, né? Então, você sempre, normalmente, começa-se assim, você começa dessa forma, né? E a partir daí você começa, é um processo longo e isso tem a ver, esses processos, eles dependem muito das dinâmicas de cada organização. Então, se isso vai estar mais linkado a uma questão, por exemplo, começa com um evento, então vai estar mais linkado a uma área de comunicação, a uma área de gestão de pessoas, de recursos humanos. Então, ela vai mais focada para esse lado. Então, todo o processo que vai desde, você pode ter um processo de organização do acervo que ela tem original, ela pode ter um acervo histórico que, normalmente, as áreas de comunicação, elas vão guardando documentos produzidos pela empresa, que é o arquivo da empresa, né? Vão guardando isso, né? Até nem com a intenção,
Às vezes sim, às vezes não, mas isso faz parte do arquivo da empresa. Então, estão acumulando esses documentos históricos. Então, muitas vezes começa a partir disso. Então, começa-se com um livro, então você faz a resgate da história, você geralmente faz uma linha do tempo, produtos editados, né, a partir disso e dessa pesquisa, que pode ser livro, vídeos, enfim, esse tipo de coisa. Depois você começa a organizar documentos, você pode trabalhar também, é muito importante que seja feito um trabalho de registro, de o que eles chamam de storytelling, de história oral. Então, vamos buscar, porque os documentos, muitas vezes, eles estão dispersos, eles estão fora do contexto de organização original deles, então perdem um pouco o sentido. Então, a história oral, você recuperar muito dessas informações a partir de pessoas que viveram essa história é muito importante, porque você tem diferentes aspectos, você pode pegar desde diretores até funcionários, pessoas da comunidade, isso vai variar muito de acordo com a história que você está fazendo, a empresa e tal, mas não necessariamente tem que ser uma empresa de 100 anos. A gente está falando um pouquinho sobre isso e agora chegou a hora de quem ainda não conhece esse assunto perceber um pouquinho mais como funciona o Centro de Memória. O nosso repórter Vinícius Purgato visitou uma empresa aqui da nossa região que tem esse cuidado. Conheça só o Centro de Memórias deles. Acompanhe. As imagens em preto e branco ajudam a revelar uma parte importante da história desta empresa em Campinas. Mostram uma trajetória que começou há mais de um século, mas que ainda serve de orientação na atualidade. História que passou a ser contada por meio de um centro de memória inserido na organização. Criado em 2003, o espaço desenvolve o trabalho de preservação da memória empresarial, sendo responsável pelo resgate contínuo e pela guarda de documentos históricos, uma forma de reverenciar o passado, inspirar o presente e planejar o futuro. Inicialmente, o projeto foi para a elaboração de um livro histórico, contando a história dos 50 anos da Bosch no Brasil. E viu-se, a partir da pesquisa, que o acervo era muito amplo, muito diversificado e que tinha um potencial para ser mais do que apenas uma pesquisa histórica. Sandra, que está envolvida no projeto desde o início, é a responsável por pesquisar, recolher e organizar os mais variados objetos e documentos que expressam a evolução da empresa ao longo dos anos. As áreas mandam periodicamente documentos, então a gente tem um acervo bem diversificado. Documentos textuais, documentos iconográficos, fotografias, agora a gente recebe mais em CDs, né? Imagens digitais. A gente tem tridimensionais, que no caso são o busto do Robert Bosch, por exemplo, os troféus, enfim. Então o acervo ele é bem diversificado. E a maioria do nosso acervo ele é um recorte basicamente da área de comunicação e marketing. Além de manter viva a identidade da empresa, o Centro de Memória ajuda a resgatar boas lembranças de funcionários antigos. A gente recebe também, isso é uma coisa bastante interessante, doações de ex-funcionários. Pessoas que já se aposentaram, que estão fora da empresa, mas ainda têm alguma coisa. Então a gente recebe bastante doações externas também. Relatos que consolidam a empresa na história de colaboradores, clientes, fornecedores e até mesmo da sociedade. Eu acho que é fundamental utilizar a história para contar o presente. A gente consegue entender o presente porque a gente tem uma história lá atrás. É uma referência, é a identidade, são os valores da empresa que precisam ser repassados. Professor Geraldo, a gente viu aí na reportagem que a funcionária fala, entre outras coisas, da questão dos funcionários participando desse processo de memória, de construção da memória empresarial, com materiais, com relatos e tal. Qual que é a importância, então, da gente incluir o colaborador nesse processo? É importante para ele, é importante para a empresa também? A gente primeiro deve lembrar que a empresa não existe, né? O que existe são o conjunto de pessoas que a constituem. E um projeto como esse tem a característica justamente de unir essas pessoas em torno de um propósito. Porque não há coisa mais gostosa do que você olhar uma foto antiga e se reconhecer há 20 anos atrás ou 30 anos atrás e lembrar de uma pessoa mesmo que já não esteja mais conosco, mas o simples fato de você revê-la ali. Então, o centro também ocupa
esse papel de resgatar esses momentos que foram tão significativos na vida daquelas pessoas. Se a gente lembrar que as 8 melhores horas do nosso dia a gente passa dentro de uma empresa, é muito importante você lembrar que esse momento que você passou ali, ele é rico em sentimentos. E os centros de memória, eles podem resgatar isso. E por isso que eles são muito usados pelas empresas para recuperar esses valores que fizeram com que ela pudesse atingir o sucesso que ela atingiu. E quando você vê as pessoas se comprometendo com esse papel de compartilhar esses momentos, esses sentimentos, na forma de um resgate da memória, você cria, na geração atual, um vetor de impulsão muito forte. Porque uma coisa é você conhecer a história, outra coisa é você ouvir, compartilhar com as pessoas que estão do seu lado naqueles momentos, poder ver e se imaginar no futuro como tendo também feito parte daquele movimento que está lá. Então, é um momento, acho que único dentro das empresas, quando elas conseguem perceber a utilidade desses espaços. E, Flávia, a gente falou bastante até agora do movimento interno, né? A memória empresarial como ela é vista dentro da própria organização. Mas e com a comunidade? A gente pode dizer que esse movimento de organizar a história da empresa, da organização, colocar ela em um centro específico, expor ela para as pessoas, tanto para funcionários quanto para quem é de fora, também faz uma ligação. A gente pode falar até de uma certa responsabilidade social da empresa em expor essa história para as pessoas que não necessariamente estão ali com ela no dia a dia, na parte interna da administração? Eu acho isso, com certeza. Eu acho que essa é uma questão que tem ficado cada vez mais clara para as pessoas que estão hoje trabalhando no centro de memória. Então, se há alguns anos atrás, nós começamos a trabalhar com essa questão de preservar, de estar muito focada no nosso acervo, na importância de ter esse acervo nessa parte interna da empresa, começou a ficar muito claro para a gente que era fundamental que a empresa, aquilo que a gente estava fazendo, a empresa ela não é só ela não é só um aspecto, uma unidade econômica, né? Ela é um elemento social. Sim. Ela faz parte, histórico-social, ela faz parte da economia de um país, ela faz parte da economia de um estado, de uma cidade. Ela pode ser a total diferença de uma comunidade onde ela se insere, né? Então, o que acontece? Ela tem mesmo uma responsabilidade social histórica perante aquela comunidade que ela faz parte de uma história coletiva. Agora, para você transformar essa história, que é uma história privada, né? Porque é de uma história de uma empresa, numa história coletiva, você tem que preparar esse acervo, você tem que preparar esse material que você está produzindo. Isso tem muito a ver até com as estratégias da própria empresa, para como ela vai falar com a comunidade, o que ela pretende, quais os objetivos dela, para você levar isso para fora da empresa. A empresa tem que ter consciência, ela tem consciência, hoje os centros de memória eles estão muito focados nisso, então tem trabalhos educativos na Votorantim, então, que voltados para a comunidade onde está inserida a empresa, né, para dar esse retorno social do papel dela, né? E Flávia, você que trabalha no dia a dia, né, com a realização desse tipo de projeto, a gente sabe que as empresas também têm alguns erros, algumas crises durante a sua história. É importante nesse tipo de projeto também retratar esses momentos? Ou normalmente isso acaba ficando de fora? Muita gente acha que fica de fora, mas não fica. Porque o que acontece? Primeiro porque quando você trabalha com a memória, com o centro de memória, ele é vivo. Ele não é... Então, você está, ao mesmo tempo, você está trabalhando com uma documentação, com um acervo, vamos dizer assim, que envolve documentos e objetos e tal, anteriores, de um passado, e você está trabalhando com o que está sendo produzido agora, porque é história, né? História não é antiguidade, mas é qualidade, né? O que é significativo para a história, para a trajetória de uma organização, e você está produzindo, que você está pensando essa história. Né? Então, você está pensando essa memória, você está produzindo em cima disso, a partir das demandas da empresa. Então, o que vai acontecer? Em momentos de crise, isso fica muito evidente.
Então, você vai estar trabalhando com essas questões. Então, não existe isso de, vamos esconder isso para debaixo do tapete e não vamos divulgar. Não existe. Né? Então, se a gente tem relatos, por exemplo, da Petrobras, que faz parte da rede, super interessantes nesse momento de crise. Como eles tratam isso? Lembrar que as crises foram momentos ricos nas empresas, onde as que ultrapassaram aprenderam. E muitas das vezes aquilo que a gente já comentou aqui, né? As gerações atuais não acreditam que já houve no passado crises tão importantes ou tão determinantes na história da empresa. Então é importante também mostrar, olha, que aqui houve isso e a empresa ultrapassou isso. Desta forma, com essas perdas, com esses ganhos, mas o resultado final foi esse, e foi bom. Você está aqui hoje por conta que a gente conseguiu passar lá. Eu acho que é bem isso, é que às vezes o que fica na imagem das pessoas é que quando você trabalha com memória empresarial, você está só pensando em divulgar a história da empresa, só no sentido de divulgação, de marketing. Né? E, na verdade, se existe esse lado também, evidentemente, que muita coisa é usado tem esse lado da comunicação externa, da divulgação, do marketing. Tem o outro lado, que hoje, quando você fala em memória empresarial, ele pretende ser mais abrangente. Então, os projetos que são projetos mais consistentes, eles são projetos mais abrangentes que isso. Então, a questão da divulgação, do marketing, é um lado da memória empresarial. É muito mais abrangente. Hoje a gente está num outro patamar, né? Pelo menos é o grande desafio. Sim. E, professor, falando um pouquinho mais agora da parte prática, dentro das organizações, quem normalmente é designado para cuidar dos centros de memória, digamos assim? Na reportagem a gente viu que a nossa entrevistada citou o pessoal da comunicação, mas é um trabalho conjunto? Como que isso funciona? Bom, na verdade, ele surge sobre a demanda inicial, né? Quer dizer, o que a gente percebe é que a área que vai ser legado, o centro, ele já vem com a visão da estratégia da empresa, da onde ela surge lá no início. Então, se o foco inicial era simplesmente uma ideia de resgatar aquilo por um evento, acaba indo para a área de comunicação num determinado momento e depois pode migrar para outras áreas. Cada empresa tem adotado uma estratégia, pelo que a gente percebe, da forma como ela quer que esse próprio centro seja mais autônomo, menos autônomo, que ele possa atingir mais ou menos resultados internos e externos. E eu acho que isso aqui também é rico na própria proposta dos centros. Ele também tem que vir com a visão da empresa. Se você quiser implantar um modelo que não faça parte da cultura geral da empresa, o que você terá, no final das contas, é uma ilha perdida ali, um depositório de material inerte que não vai que não vai servir para nada. Não se fala arquivo morto. Então essa questão e por isso que elas recorrem tanto às assessorias, que não é tanto pela questão técnica que a gente percebe, mas também por conta de como se encaixará isso dentro dessa estratégia da organização. Como ela pode usar o centro de memória e tudo isso para alavancar aquilo que ela deseja, seja interno, na forma desse impulsionador para as gerações atuais, seja externo, na forma de um dos seus instrumentos de comunicação, ou seja num misto dessas duas coisas. Então, é importante que não se pense que tem um modelo padrão, né? Isso tem que ser uma coisa estudada e que seja muito coerente mesmo com os propósitos que a empresa quer. Sempre que é feito só por modismo, o que a gente percebe é que isso não dura, desaparece, é efêmero e até mesmo em resultados que atinge. Mas quando isso surge como uma crença mesmo das pessoas que estão lá naquele momento e que tem, obviamente, poder para decidir, né? Porque essa não é uma coisa que surge nas bases, né? Isso é uma coisa que surge do interesse da alta direção da empresa. E que isso vai estar, portanto, encaixado dentro de uma visão estratégica que ela tem de como é que ela acredita que aquilo poderá ser útil para suas organizações. Bom, a gente está quase chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, Flávia, eu queria que você, como pessoa que trabalha efetivamente nessa área, que está no seu dia a dia, para empresas que estão começando, empresas novas, como você mesma disse no começo do programa, não precisa ter 100 anos para construir a memória da empresa. Então, para pessoas
pequenas empresas ou empresas que estão começando agora, como que elas têm que se organizar para pensar já numa organização de memória dessa empresa, para até conservar essa história e até colher esses benefícios todos que a gente conversou aqui ao longo do programa? Eu acho que hoje, qualquer empresa que queira começar, eu acho que o mais importante é entender que a história dela, ela está sendo produzida no dia a dia. E que a produção dela, ela se faz presente, quer dizer, onde você vai ter o conhecimento, as informações, os dados, porque no fundo a história ela surge a partir de todos esses elementos, é análise a partir dos documentos, das informações que estão nos documentos. Quando você realiza uma atividade, você vai produzir documentos. Então, o primeiro cuidado que tem que se ter, mesmo, e eu estou falando de documento aqui em qualquer suporte, então eu estou dizendo o documento eletrônico é um documento e muito importante. Então, isso você tem que estar atento para o que de significativo você produz. Então, você tem algumas áreas estratégicas, dependendo da sua atuação, as áreas estratégicas que fazem a diferença do teu negócio, que são a base, o cerne do seu negócio. Essa documentação mais estratégica, ela tem que ser guardada. E não adianta guardar um ou outro. Você tem que guardar, você tem que pensar em selecionar. Não quer dizer guardar tudo, porque isso não existe. E hoje se produz muito. Então, mas você tem que ter esse critério do que é significativo. Ter essa gestão do documento, da informação. Por quê? Porque se você tem isso, você vai ter a base para poder montar. Porque depois, senão eu digo que às vezes eu deixo de ser arquivista e sou arqueóloga. Porque eu fico pegando o que sobra, o caquinho. Você pega um negocinho, outro, e para montar é muito mais trabalhoso. Você corre atrás do prejuízo. Então, se você tiver essa visão do que, olha, o que eu estou produzindo, isso aqui é meu negócio, isso sou eu, isso é estratégico da minha empresa. Então, isso eu vou guardar. Porque essa visão, para quem está no negócio, é muito mais evidente do que para mim, que chego tempo depois e vou olhar, eu vou ter que entender o que a pessoa faz, como é que é a empresa, para chegar a raciocinar como ela está hoje, para poder fazer essa avaliação. Então, se ela fizer isso, ela já está conservando o que é mais importante. Tá certo. Flávia, professor, muito obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro, debatendo esse assunto. Foi um prazer receber vocês aqui. Obrigada pela participação mais uma vez. Obrigada. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube e também no portal da PUC Campinas. Obrigada pela companhia, um ótimo sábado para você e até a semana que vem. Tchau, tchau!